Hoje, sexta-feira, mais uma semana concluída de programação aqui no seu cyberespaço, no nosso canal Rádio Zap 5 Brasileiro. Hoje o Acorda Brasil traz uma entrevista, um bate-papo pra lá de especial com Luma Félix. Ela que é uma conservadora nata, foi candidata a vereadora na cidade de Lauro de Freitas e vem aqui bater um bate-papo que é pra lá de bolsonarista. Ela vem falando sobre essa questão da direita, do crescimento, da direita conservadora nata aqui no estado da Bahia. E esse bate-papo eu tenho certeza que você, seja de esquerda, de direita, de centro, vai gostar de acompanhar e de interagir aqui com a gente. Já está inscrito no nosso canal? Ainda não? Então corre aí, ó, ativa o sininho, se inscreve, deixa o seu comentário ao longo da nossa programação e segue conectado. O Acorda Brasil está começando agora. Olá, Acorda Brasil! Pessoas que acompanham o Acorda Brasil. E aí, Luma, como é que você tá? Como é que você passou aí esse período eleitoral? Eu sobrevivi. Eu sobrevivi em 2020 e eu sobrevivi às eleições de 2020. Não é fácil, não é brincadeira. Você virou CNPJ, você tem que estar disposto a tudo. É muito difícil, é muito difícil. Você tem que ter um núcleo, você tem que ter uma equipe, você tem que ter um escudo imenso para blindar você durante o período eleitoral. E marinheiros de primeira viagem como a gente, precisaria de toda a estrutura super mega para poder dar um amparo. Graças a Deus que eu tenho uma inteligência emocional. Foi durante as eleições que eu falei assim, eu tenho uma inteligência emocional muito boa. Tinha essas situações assim que eu sabia controlar, que eu sabia gerir. Eu falei assim, eu nem sabia que eu tinha essa maturidade toda, eu estava tão pronta para a vida, do jeito que realmente aconteceu. E aí eu quero que você conte aqui pra gente, Luma, como é que você apresentou o seu posicionamento, o seu pensamento político para os cidadãos de Lauro de Freitas? Como eu disse, eu peguei um cenário nebuloso, um cenário que a gente não imagina, porque a gente vem como eleitor. De repente, você está como alguém que vai ser votado. Então, é totalmente diferente a mentalidade, o susto é grande, né? Um susto tipo, eita, meu Deus, é assim que funciona? E, como eu disse a você, a gente não tá, o eleitor não está preparado para essa nova política. Vai precisar de mais tempo. E a grande verdade é que aquilo que o professor Olavo de Carvalho fala tem que ser tipificado por lei para nós conservadores, porque a gente elegeu um presidente com um nível político muito alto, o cenário que a gente tem, e sem militância. Então, mais difícil é isso tudo. Como dialogar? Porque a grande verdade, quando eu andava na rua, conversava com as pessoas e conhecia, as pessoas são conservadoras por natureza, elas só não sabem. Porque a mídia traduz para ela como extrema-direita. Então, ele fica, não, eu não quero esse negócio do extremo. Mas a grande verdade é que o conservador quer a família, quer ter a sua segurança, quer ter o seu emprego, quer ter a garantia de que pode ir e vir sem ser morto por um traficante, por um ladrão, por um bandido. Que é o mínimo. É o mínimo. Nada de absurdo. Então, assim, o diálogo é o mesmo. Só que o que chega no ouvido dessas pessoas, e daí também fica mais pro lado de cada gente, fazer a reflexão no sentido de levar o diálogo, o discurso tem que chegar para as pessoas. Como a gente vai fazer chegar? Aí já é um esquema que vai ter que ser montado, uma engenharia que tem que ser feita, porque o tempo é curto, 2022 é logo ali. Exatamente. E a gente passou muitas dificuldades, porque a esquerda está há anos na estrutura, está na música, está na arte, entendeu? Tá no teatro, tá em tudo. A esquerda enraizou no dia a dia do cidadão, a forma de pensar, enquanto a direita, por ser conservadora, se manteve apenas com o conceito, com a postura, que é como você diz, o cidadão ele é conservador, o brasileiro ele é conservador, mas ele não consegue traduzir isso na política, mas a política ela transmite aquela sensação muito imediatista, é o candidato oba-oba, é o candidato de discurso, da falácia bonita, e da prática ninguém quer saber, porque as pessoas querem o hoje, querem o agora, querem o agora, não querem
trabalhar um conceito, uma avaliação curricular desse candidato apenas no momento da campanha e no momento do voto. Aí, infelizmente, a gente tem aquela velha barganha, né? Que é o que, infelizmente, vem traduzindo aí o Sim, resultado da política. você falou algo que dói, algo que dói. Mas eu posso dizer o seguinte, que o cenário estava pronto para uma renovação, certo? Vinha caminhando, 2018, Bolsonaro, energia lá em cima, e de repente veio a pandemia. Cortou, mexeu no bolso do brasileiro. Acabou a brincadeira. Mexeu no bolso, deixou o brasileiro em casa, sem poder curtir, sair, ver o sol. Ficamos depressivos, ficamos tristes. E aí, como é que faz para recuperar? E o emprego? E aí, meu Deus, eu não quero um auxílio. A grande verdade é que ninguém quer ficar vivendo de um auxílio. Né? Foi um benefício que salvou a vida. Salvou o mercado, salvou muita coisa. Inclusive, deu até renda extra para muita gente. Já vi vários depoimentos de gente que conseguiu montar um negócio maior do que tinha só com o dinheiro do auxílio. Exatamente. Muito receptivo. Só que chegou as eleições. Aí o cara falou assim, não, pera, muita calma nessa hora, porque assim, eu preciso ter a garantia do meu emprego aqui na prefeitura. Estou falando da realidade lá de frente. Na prefeitura, ela é ruim? É. Ela desvia o dinheiro? Desvia. Já foi condenada pelo TCU 2 vezes? Já. Mas, poxa, ele está pensando no bolso. Ele não está pensando na cidade, ele não está pensando com uma mente maior para a resolução de todos os conflitos. E isso prejudicou bastante o pensamento das pessoas. A pandemia veio para assustar e foi tudo programado. Tipo, é uma forma de tolher o governo conservador, né? Tolher a fala dos conservadores. Foi tudo bem ensaiado, muito bem ensaiado. Você, Luma, se caracteriza muito como essa nova política com pensamento conservador, com pensamento da direita. E isso é muito bacana, o posicionamento da direita como militância. A gente escuta muito esse termo militância quando a gente observa os apoiadores da esquerda, mas os militantes de direita, a partir da era Bolsonaro, que eu classifico dessa forma, eles começam a surgir, eles começam a entender que precisa sim ir para a linha de frente, precisa se montar esse exército de formação e de pensamento conservador, e você representa isso, você vem discutindo bastante isso, toda a sua campanha foi bastante incisiva nesse posicionamento. Então, a gente vai entrar bem nessa questão direita e esquerda. E aí, quando se fala em política, você percebe que há essa rachadura de conceitos, né? Um país com 33 siglas divide-se na categoria política entre direita, esquerda, centro, extrema-direita, extrema-esquerda, centro-direita, centro-esquerda, centrão, nunca Brasil, povo, cidadão, né? Você consegue, Luma, encontrar aí um ponto de equilíbrio nesses discursos que são distantes sobre algo que é tão incomum como a gestão pública? Olha, eu não vejo tantas diferenças, não. Eu vejo um herói, porque o Bolsonaro é um herói nacional, tá? É um herói. Eu não queria estar na pele dele, tá? Pagando todos os pecados de vidas passadas. Para quem acredita nisso, que não é fácil estar naquela cadeira, passando pelo que está passando. O STF que tomou a caneta emprestada de Bolsonaro e não quer devolver de jeito nenhum, atrasando todo o andamento do governo. Então, o que eu enxergo é, pela primeira vez, o brasileiro sabendo o que é direita, com o nome Bolsonaro. Quem votou em PSDB, votou em Aécio, achando que ia tirar o PT, a Dilma, achando que era direita, hoje está vendo que, tipo, fiz merda. Porque o PSDB é tão sujo quanto, tão igual quanto a esquerda. Então, essa reflexão o brasileiro está tendo com o eleitorado. E graças ao desenvolvimento tecnológico, ao avanço da informação, ninguém mais fica preso à única fonte. Então, a coisa dilui. Principalmente na política, precisa diluir. Tem uma força muito grande no Twitter, do YouTube, tem vários, né, conservadores lá, engajados, falando sobre isso. Então, assim, tem um desmembramento político real, notório. Existe, sim, alguém dizendo eu sou esquerda, eu sou extrema esquerda, querendo assumir esse cenário, levantando a bandeira comunista mesmo. É uma afronta para mim, é um crime, porque em muitos lugares do mundo é banido, mas aqui eles acham bonito. Então, o que eu vejo é Bolsonaro lutando para tirar o país do buraco, né?
o cara que realmente está dando o braço, desculpa a expressão, mas ele mesmo tá botando dele na reta. E do outro lado tem um grupo pensando no interesse deles, pensando no perpetuamento do poder e manter os conchados. É isso que eles estão pensando. E a grande verdade é o seguinte, quando o sistema começou a se organizar para tirar a Dilma, né, eles não esperavam o efeito Bolsonaro. Não esperavam. A ideia era tirar o poder da mão do PT e botar o PSDB de volta. E de repente entra esse que ninguém esperava, porque o povo disse que chega, pelo amor de Deus. A gente já começou a visualizar que tá a mesma coisa. Quem lembra da transição do PSDB para o PT? O Fernando Henrique cumprimentando, com um sorriso lascado no rosto. O Lula, cara. Porque era a mesma coisa. Porque é a mesma coisa. Demorou para o brasileiro sair das páginas amarelas da Veja e ir para o Twitter. E agora já foi, ninguém segura, ninguém acredita, mas não tem mais monopólio. Qual é a garantia dessa mídia hoje? Nenhuma. Quem que confia no Datafolha? Não, segundo as pesquisas, Bolsonaro perderia de todo mundo. E foi eleito no primeiro turno, a gente sabe. Sabe das fraudes. Enfim, estamos aí para isso. Exatamente. E agora, assim, a gente consegue definir, como você apresentou muito bem, o nome de direita Bolsonaro. E aí a gente traz aqui para a Bahia, porque acabou a eleição 2020, mas é claro, 2022, como se diz, está batendo na porta e nós sabemos que os soldados começam a se formar, os grupos começam a se articular a partir daí. Só que agora, falando aí de política, eleição 2020, apesar de todos os pormenores da apuração, que nós sabemos que tiveram aí inúmeros impasses, né? Mas ela acentuou, a princípio, que as bases políticas aqui na Bahia se configuraram em uma divisão entre os aliados do governador Rui Costa, que é do PT, e os aliados do ACM Neto, que é o atual prefeito de Salvador, e o presidente DEM, né? Apesar de tanto aí em Lauro de Freitas quanto aqui em Ilhéus terem vencido os candidatos apoiados pelo PT, nós sabemos, Luma, que o DEM é o que constituiu a maior força a nível populacional. Exemplo, nós sabemos que o Democratas conquistou Salvador, Teixeira de Freitas, Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Guanambi, e venceu aí em Vitória da Conquista, com a vitória do Hermes Guzmão do PMDB, mas que tinha como vice a Sheila Lemos, que era membro do DEM, né? E também Feira de Santana, com o Galbert, prefeito também reeleito do PMDB, mas que também tinha como vice o Fernando de Sabino, que é democrata, mostrando aí que a força do Democratas está nas maiores cidades em termos populacionais, né? Ou seja, Democratas ele apresenta mais de 30% do eleitorado, né, da população baiana hoje, seguido do PSD, PP, e aí o PT ocupa 14% aproximadamente. Claro que o governo da Bahia, PT, é oposição ferrenha a governo Bolsonaro. PT, Bolsonaro não se combina. Rui Costa, Bolsonaro não é água e óleo. Mas, ironicamente, uma figura política do ACM, que hoje é o principal nome do governo baiano, e nós sabemos disso, também vem se mantendo com duras críticas a Bolsonaro, né? Intensificadas aí, claro, nesse período de pandemia, onde o presidente do Democratas acaba discordando por várias vezes da atitude de Bolsonaro, além do próprio partido que ocupa as principais bancadas do Congresso, com Maia e Davi Columbre, né? Que são da Câmara e do Senado, os presidentes que também se posicionam contrários ao governo Bolsonaro, além de nomes aliados dos democratas que já vêm aí sinalizando quererem sim a presidência da República, que no caso é o João Dória, né, do PSDB, sim, já sinalizou que de fato vai sim disputar as eleições. Aí nesse cenário, Luma, puxando aqui para nossa Bahia, sabendo que Bolsonaro hoje ele firma como sendo um nome mais central da representação da direita, mas que não vem com o apoio dos partidos que se dizem direita aqui na Bahia, né? E com desgaste, é claro, desgaste moral e partidário da esquerda, você aposta que haja
nessa construção de 2022, uma terceira via aqui na Bahia, para disputar o governo baiano com o ACM e defender, assim, essa bandeira da direita, que não está sendo devidamente representada, já que se entende que a direita hoje se configura no molde de governo bolsonarista e nós não temos essa representação ainda firme como sinalização sólida para o governo do Estado? Ui! Eu posso dizer o seguinte, Neto, ele foi programado para ser esse político que é hoje. Neto hoje é um dos últimos políticos que tem tradição na vida pública, né? Aquele negócio de família herdando foi acabando. Só que ele não é um inimigo burro, ele é muito perspicaz, ele sabe se organizar e não duvide do que ele é capaz de articular aqui na Bahia. Hoje, o Brasil está na mão dele. Toda essa bagunça que acontece no governo Bolsonaro é graças a ele. Porque Maia Alcolumbre faz o que a CM Neto manda. Exatamente isso, não tem por onde correr. A CM Neto é quem hoje dá a voz no Congresso. Todas as MPs que o Maia sentou em cima propositalmente para prejudicar o andamento do governo foi por ordem dele. E eu não esqueço de um episódio hilário, que a política tem aquela coisa assim, hilária, que Bolsonaro, quando esteve aqui, em Vitória da Conquista, ele abraçou a CM Neto e falou assim, olha só, a cadeira que hoje eu ocupo, você, em breve vai ocupar também. Ele sinalizou... Menina, naquela hora eu falei assim, não sei se o Bolsonaro vai querer botar um nome aqui para fazer oposição. Porque o cara tá bagunçando muito. Neto sabe bagunçar um baba que é um negócio. Então, assim, será mesmo que o Bolsonaro vai querer comprar esse contratempo em 2022 na Bahia? Será? Então quer dizer que você aposta em uma aliança oficial do DEM aqui na Bahia com o governo Bolsonaro? Eu acredito que é cedo para dizer que vamos dar as mãos. Isso, pelos bolsonaristas, é inadmissível. A gente aqui está revoltado com o que Neto fez. Mas a grande verdade é que ele se articulou muito bem nessas eleições. E a Bahia já está na mudança. E ele já disse, o petista, tem que saber reconhecer que perdeu. Tem que saber reconhecer. Cara, ele ficou com quantos partidos? Mais de 20 partidos na mão. Em Salvador. Todo na base do DEM. Ele costurou certinho uma coxa de retalho. Ficou poucos partidos soltos. O PT se perdeu porque não tem força, não tem estrutura, não tem outro candidato. Tem aqueles nomes repetidos. Rui Costa, bandido de carteirinha. Jacques Wagner não vai para lugar nenhum. Com a Lava Jato no pescoço. Qual é a herança política? Traz o Lula de volta. Traz o Lula de volta. Aquele desespero. Bota Lula porque aí... E não funciona mais. O nome do Lula não tem mais liga, não dá. Dentro do próprio PT já existe um tipo, pô, velho, chega, a gente tem que botar outro nome, porque Lula não tá dando mais. O PT tá dando margem ao PSOL, tá? Se a direita tá começando a comemorar, ai, mas o PT perdeu espaço, o PSOL, fica de olho no PSOL. É bem pior do que o PT. É um arrepio a nossa inteligência aceitar o direcionamento político do PSOL. Eu olho assim e digo, olha, Neto não é qualquer um. Porque se você juntar Dória, Mandetta, Moro, Luciano Huck, não dá um caldo para bater em Neto. Todos eles com o rabo preso, com indignação de outro lado. E a CM Neto não, ele vem forte pro governo do estado de 2022, vai ser páreo, vai ser porrada. Ele ganhando o governo, ele vai querer fazer tudo, até o Cacau, ele é capaz de querer fazer ressuscitar esse Cacau. Então, quando eu olho para isso, eu digo assim, cara, ele é alguém muito forte na política. E Bolsonaro joga xadrez. Recentemente, as pessoas não conseguiram entender porque Bolsonaro chamou Temer e botou para chefiar lá a missão lá no Líbano. Ai, que absurdo, Temer, corrupto, alguém que esquecido, não sei o que, não sei o que. Temer foi quem botou o Alexandre de Moraes lá no STF. Alexandre de Moraes com aquele inquérito da CPMI de fake news, empurrando, prendendo os conservadores, sufocando o governo. Não, peraí, vou chamar quem te botou aí para dar um norte para você. Aí ele quietou, aí parou, aí as coisas começaram a respirar. Agora voltou de novo. Parece que vai ter que precisar de uma outra cor.
Então, assim, Bolsonaro joga xadrez. Política é um grande jogo de xadrez. Então, o que eu enxergo agora, Bolsonaro como um grande estrategista, é dizer o seguinte, olha, a Bahia é um cenário político que eu quero. Tem muitas prefeituras, é excelente fazer uma base lá. Tem conservadores lá. Mas só que a última aposta que eu fiz, eu errei feio. E tem uma galera chateada comigo. Ele sabe que tem baiano chateado com ele. Então, o que ele vai fazer? Pensar bem se ele quer realmente botar o nome de 2022. Mas já sabendo que vai bater no páreo de Neto. E batendo no páreo de alguém que pode derrubar ele ainda em 2022... E aí a gente entra numa questão muito, muito delicada dessa questão da direita e da esquerda. Então, vamos tirar as arestas. Primeiro, a gente percebe que aqui na Bahia, o governador Rui Costa, apesar de ter, pelos índices de pesquisa, que nós já sabemos que podem ser falhos de maneira consolidada, mas por mais que o governador Rui Costa tenha uma aprovação, ele não pode ser mais reeleito. Porque já está no seu segundo mandato. Graças a Deus. E não tem um nome ainda da base do PT, da base da esquerda, que se consolide para disputar essa eleição. Aí você fala desse crescimento dos partidos da extrema esquerda, né? Que vem aí o PSOL, vem os partidos que sempre foram nanicos, sempre foram pequenos aos olhos do PT, porque eles sempre fizeram base para o PT, e vem nessa eleição de 2020 com muita força, né? As cidades importantes do país tiveram aí disputas do PSOL. Querendo ou não, eles tiveram uma representação, eles conseguiram buscar um redesenho da esquerda para eles, puxar esse protagonismo que antes estava sob o domínio do PT para eles, né? O PSOL, principalmente, vem se consolidando, vem se caracterizando muito com isso. E nessa composição, você acha que a esquerda, o Rui Costa, ele vai fazer uma aposta em um nome da base do PT, ou você acha que ele pode vir fazer uma composição, sim, com essa base da extrema esquerda e puxar a tendência para o outro lado? Ou, quem sabe, né, se neutralizar nessa disputa para tentar aí o nome Rui Costa, se colocar em uma outra posição política. Tudo especulação, tá? Rui Costa, ele não manda mais em nada. Ele não manda mais em nada, ele não tem mais moral nenhuma. Nem dentro da corja dele, da quadrilha dele, ele tem mais moral. O apito dele tá mudo faz tempo. Se bobear, diante do cenário político, você consegue ver Neto, na Prefeitura de Salvador, mandando mais na Bahia do que ele. Mandando. Não tô falando de ninguém que tá agindo politicamente. Não, mandando mesmo, porque ele manda. Ele faz isso, a gente sabe. Última declaração dele agora. Não vou votar o lockdown. E vocês que estão aí agitando, fiquem quietos. Eu falei, olha, como tá ele? Então, quando você olha para Rui Costa, você vê até alguém fisicamente frágil em relação ao embate político. O que a gente gosta de ver numa pessoa que vai assumir um cargo de poder, principalmente para ser governador da Bahia, que é palco para toda a projeção política, é alguém que seja firme. É alguém que encare. E se tem uma coisa que Rui Costa fez foi fugir. Ele realmente correu. Rui Costa correria, ele correu de tudo. Correu de todos os embates. Bolsonaro vinha aqui, ele corria pelas portas do fundo, se escondia. Queria inventar até doença. Então ele não é um homem político. Ele não é um homem que tem coragem de estar na vida pública. Ele é um homem desgastado, ele é um homem frágil. Ele foi uma incerteza que de fato se tornou concreta a incerteza em relação à vida pública dele. Ele realmente judiou do povo baiano. A gente sabe o que está acontecendo. A nossa realidade é triste. O tráfico de drogas aqui, o crime organizado só não está virando porque a polícia militar da Bahia é uma polícia da zorra. Esses caras são heróis. São heróis. E no primeiro momento que a tropa precisa de um governador, porque o governador é o comandante da tropa, né?
Ele que tem a articulação maior da Polícia Militar. Ele que delega quem vai ser o comandante da Polícia Militar durante o período dele. Ele simplesmente corre, fazendo jus, Rui correria, realmente, ele corre. Ele nunca se responsabilizou, nunca foi entrar num debate de ir de frente. Recentemente teve a entrega, né, do governo federal. O dinheiro veio do governo federal, chegaram aqui as viaturas para a Polícia Militar. O cara não teve a hombridade de cumprimentar o comandante da tropa, não foi até os policiais diante dessa pandemia. Todo mundo sabe o que aconteceu com a Polícia Militar. Todo mundo sabe do cenário tenso que a gente está enfrentando. E o que é que ele faz? Corre de novo. O cara é um covarde. Ele não está pronto para nada. O PT está se articulando para chutar ele. E duvido muito que ele chegue ao Senado. Duvido. Porque o Wagner, bêbado, escorraçado, louco, mas ele articulava politicamente. Para o nosso mal. Foi outro também que dissipou a questão de segurança pública aqui na Bahia. Facilitar o que ele gosta, né? Facilitar o que ele gosta. Mas ele articulava. E o Rui Costa nem isso ele consegue. Nem isso. Exatamente. São desenhos, né, que nós sabemos que irão passar também pela composição legislativa, né? Os nomes que vêm surgindo, que irão formar essas bases na Bahia, que vão se desenhar, se configurar como esses aliados. E aí nós precisamos, aí a gente quer saber exatamente como é que você hoje se visualiza no cenário político, como é que você entende hoje que seja a mais sólida estrutura para se consolidar a parte da direita no legislativo, dando, claro, primeiro foco a retirada da esquerda e segundo foco a consolidação das bases políticas, das bases partidárias que irão aí formar esse grupo que pode vir a construir a vitória do futuro governador da Bahia. Eu continuo acreditando muito difícil ser a possibilidade do Bolsonaro meter o dedinho aqui. Mas se ele fizer, é briga de gente grande. O que ele não corre, briga. Pelo contrário, o Bolsonaro sempre foi muito de peitar. Mas ele sabe do cenário político que ele vai ter lá na frente. Primeiro ponto que a gente precisa de um partido. Não foi muito difícil os conservadores, bolsonaristas atrás do partido. O PTB deu uma janela grande. Né? Roberto Jefferson alinhou lá com o governo federal, tudo. Mas a gente precisa do partido da gente, não tem muito coisa. Então, assim, para a direita prosseguir segura, né? Inclusive tem uma mudança no Estatuto do PTB para assegurar melhor essa questão dos conservadores, porque o presidente nacional está empenhado em traduzir isso para o eleitorado. Isso é bom, isso é bom. Tem um partido que ele olha assim, ó, aqui agora é desse jeito que funciona. É excelente, excelente. Mas é fato que a direita quer o partido dele. Os bolsonaristas querem o partido dele, com toda a razão. Por isso que o TSE barra tanto, está colocando tanto empecilho, porque o crescimento é inevitável com o partido. Bolsonaro fazendo 100 deputados federais, a gente respira. Agora 100 que vai ficar fiel mesmo é ele ali. Fazendo uns 20 senadores, né? Já dá para fazer uma articulação boa lá dentro. Não quero nem sonhar com mais do que isso, porque aí depois, sei lá, né? Ambição demais estraga o resultado. Então, quando eu olho para esse cenário político, a articulação toda, é o que a direita está pedindo. A voz que chega para mim, né, da galera bolsonarista, é tipo, a gente precisa do aliança. O APB tem que vir para ele se sentir seguro, para Bolsonaro se sentir seguro. Embora eu ache que vai demorar. E o maior sofrimento que a gente tem é em relação a não ter uma militância consolidada, uma militância ajuizada, que não se perca por qualquer matéria da Folha, da Globo, que não caia na banana que o Centrão tá jogando o tempo inteiro, de repente a galera, eu não quero mais Bolsonaro, eu não quero mais saber, eu votei em você, né? Aquele choro miúdo de gente fraca, sabe? Que qualquer coisinha no meio do caminho ele já se ilude, já sabe, perde foco. Então, assim, militante é militante, militante vai pro pau. Não quero saber. Eu tô aqui com ele, pronto. É aquela fala que o Guedes disse para Bolsonaro, a gente entrou junto para sair junto. Não existe possibilidade de negociar com ninguém. Ele foi muito assediado por muitos políticos, mas ele disse, eu tenho um compromisso. E vou honrar esse compromisso. Com o Bolsonaro e com o Brasil. Poxa, que cara ético.
Cara sensato. Ele não tá ali pelo cargo. Ele tá ali para resolver, para gerir. Ele sabe que tá fazendo história. Ele sabe. Assim como o Tarcísio sabe que tá fazendo história. Então, a gente está num procedimento muito tenso político, mas o país, ainda assim, as secretarias, os ministérios funcionam gradativamente bem. Não está na mão de ninguém, está na mão do Bolsonaro e acabou. É assim que tem que funcionar. Então, a direita começou a ver que esse tipo de política funciona, é real, e a gente pode exigir que isso se perpetue. Só que, para chegar no legislativo, a gente precisa ter uma segurança política. E o amparo para os conservadores é o partido Aliança. Tipo de coisa. Hoje, o PTB, né, o Partido Trabalhista Brasileiro, comandado aí pelo Roberto Jefferson, ele incluiu, como você bem citou, no próprio estatuto do partido, o apoio incondicional às medidas do Bolsonaro. Há declarações constantes do Roberto Jefferson atribuindo que está batalhando para a filiação do Bolsonaro ao PTB. Você acha isso? Você acha que é viável? Você acha que seria a alternativa sólida caso tenha-se aí a configuração da dificuldade do Aliança se consolidar? Bolsonaro já foi do PTB, né? Bolsonaro já foi do PTB. E ele traz aquela política de que assim, olha, eu não ligo para o partido, eu ligo para as pessoas. Ele é um outro nível de política, uma coisa bem acima do que a gente está presenciando no cenário. Só que a nossa realidade política está dizendo o seguinte, precisamos de um apoio. Então, o partido é um suporte muito grande. E partido hoje está sendo disputado, meu irmão, no tapa. Brasília, o negócio está comendo centro. Por quê? Porque a projeção é para daqui a 2022. Eles não estão contando nem com 2021 no calendário deles. Já está com 2022. A gente já chegou em 2022 e agora é isso que eles estão fazendo. É assim que a política funciona. Eles não param, sabe? Terminou dia 16, os caras estão fazendo cálculo para 2022. Eu falei, meu Deus, o que é isso? É isso, é que tem que continuar, é a máquina. Né? Eu não sei se o Bolsonaro vem para o PTB. Não sei. Tem muitas conversas amistosas. Existe, sim, uma afinidade do Bob com o Bolsonaro. Né? Tem um diálogo muito grande, muito bom com a cúpula do PTB. Mas eu não sei se ele vai para o PTB. O PTB ficaria gigantão com o Bolsonaro, como qualquer partido. A grande verdade é que Bolsonaro é o partido, cara. Bolsonaro é o partido. Onde ele for, ele vai fazer o time ficar grande. Onde ele for, o time fica grande. Seria de grande valia para o PTB ter a honra de receber um Bolsonaro disputando a eleição para 2022. Seria Deus açúcar no mamão. É uma coisa linda de ver. Mas política não se decide só com os nossos ânimos, as nossas vontades. Tem muita coisa que gira em torno disso. Tem muita coisa. E Brasília é um mundo que você não penetra fácil. É aquele negócio, alguém aqui mais à frente conhece mais um bocadinho que você e vai levando. Não tem jeito, não tem jeito. O sistema é bem montado, é bem cético em relação a isso. Eu acho que vai ter uma surpresa aí, viu? Vai ter uma surpresa. Exato. Eu espero que os bolsonaristas não entrem em pânico, né? Não entrem em pânico sobre a decisão de Bolsonaro a respeito de qual partido ele vai. Onde ele for, é o que eu estou dizendo, onde ele for, o partido se torna grande, porque ele é o partido. Se ele botar partido, o Bolsonaro está valendo. E é muito importante que haja uma definição prévia, Luma, do segmento partidário do Bolsonaro, porque o palco precisa ser montado. E principalmente esse palco aqui no Nordeste, que é o território que começa a abrir os olhos para o governo da direita, começa a se desprender do vício do assistencialismo, mas que precisa chegar mais perto, precisa ter o discurso da direita mais próximo. Durante todo o período de campanha, durante todo esse período de aproximação com o grupo, né, de direita, os grupos, porque há essa falha, e aí, conversando com vários membros, várias pessoas de diversos partidos que se dizem de direita, a gente chega a essa conclusão. Existe uma segregação, existe uma separação muito grande. Cada um pensando de um jeito e falta união, falta uma representação de força. Então, fica difícil para chegar consolidando
esse pensamento e construindo palanque para Bolsonaro, sem que ele tenha, de fato, uma estrutura partidária para que se alinhe a direita pelo pensamento. Como você avalia a união, a homogeneização da direita? Você acha que hoje, com o pensamento dessas pessoas, desses membros que estão tão separados, há possibilidade de uma união, de uma representação única, de dizer todos aqui são de direita, então todos vão seguir esse pensamento? Ou essa quebra, como eu disse, Dória vem lá do PSDB, vem com o apoio já tradicional do DEM para lá, né? Na base de lá, do Sul, e aí a gente sabe que há um fragelamento, há uma desconstrução sobre esse pensamento, e aí ter divisão, ter uma quebra de aliança dentro da própria direita. Não acredito em união na direita, não. Seria o ideal, mas eu não acredito em união, não. Tem muito ego, tem muita intriga, muita vaidade. Eu quero mostrar que eu sou mais conservador que você. Eu quero mostrar que eu sei mais de política que você. E nisso, vai desagregando, a gente perde tempo, a gente perde de notoriedade. No cenário baiano, eu vejo isso. No cenário nacional, está pior que isso. É zona de guerra mesmo. É todo mundo querendo disputar mais um segundinho ao lado do Bolsonaro. Todo mundo querendo mostrar mais memes, mais coisas. E tanta coisa sinistra acontecendo. E os nossos deputados federais preocupados com coisas esdrúxulas, sabe? Por que eu digo os nossos deputados? Aqueles que ainda estão na base com o presidente Bolsonaro. Estou muito desgostosa com eles, sim. Mas, por um lado, a gente tem que dar uma colher de chá, porque é amador. Né? A primeira viagem. É o confronto, o choque muito forte. Quem assistia a CCJ via só Maria do Rosário era o suficiente para parar a sessão 2, 3 horas. Que mulher desgraçada é aquela? Mas a grande verdade é que ela já entende a logística da coisa. Ela já está lá há muito tempo. Entendeu? Ela conhece aquela sala toda, já conhece, é rato que sabe andar, ela sabe até comprar treta. E a direita chegou refém. Ela não chegou atirando, ela chegou refém. Só portando colete para se proteger. A esquerda foi atirando. E engraçado que a gente achou tá fácil pra gente, porque aí, ó, PSL tá com a bancada boa. Quem disse? A primeira oportunidade, vai implodir o partido e jogou tudo pra cima. Aí quem ficou sem saber, vamos correr aonde? Muitas vezes, o Roberto Jefferson socorreu muitos deputados federais do Bolsonaro. Tipo, pelo amor de Deus, e agora o que a gente faz? Porque o Roberto Jefferson é outro que conhece muito bem Brasília. Conhece Brasília como um negócio, né? Eu acho muito audacioso a forma como ele se dirige para o STF. Eu acho audacioso, eu dou muita risada. E é esse tipo de tratamento que tem que dar mesmo. Você não pode chamar a excelência de vagabundo de jeito nenhum. Então, quando eu olho para o cenário político na Bahia, eu vejo assim, para ter alguém da direita, Bolsonaro vai ter que botar o dedo. Vai ser esse aqui. E quem Bolsonaro disser, vai acompanhar. Vai acompanhar mesmo? Porque tem uns grupos escrotos que ficam no batidor. Não, agora a gente vai para Brasília para dizer os podres dele, para dizer que ele não presta, para derrubar ele, para botar fulano que é que eu gosto. É esse debate. É esse debate. E a esquerda faz como? Quem é que vai apoiar? João? João acabou, a gente embarca em João. Ninguém vai mudar uma vírgula. Você pode detestar ele como for. A gente lava a roupa suja em casa. Conversa da cozinha não chega na sala. A direita tem que aprender isso. A direita tem que aprender o que é a política. E olha que a gente mais nova aqui, eu vi muito isso na política. A gente mais nova aqui tá com mais sensatez e equilíbrio do que o pessoal mais velho. Não sei, eles simplesmente parece que desaprenderam, que desequilibraram. O cenário político é tenso? É. Você tem que se controlar? Tem. Então, você agindo dessa forma, você pode até ser contra o cara que o Bolsonaro não indicar. Vai que ele indica o nome para 2023. Eu não gosto dele. Foda-se. Ele está indicando o nome que ele confia. Se ele confia, vai. Não vai querer propor outro nome. Não divide, cara. Não divide. Senão a gente perde tempo, a gente fragmenta uma união. Se o cara errar uma, beleza, ele vai morrer nesse erro. Que é o que aconteceu com tantos outros que subiram com o nome do Bolsonaro. A gente viu aí nessas eleições. Não tem sobrevida fora dele. A política não perdoa traidor. Você pode classificar assim um lado positivo da esquerda e um lado negativo da direita? A direita não tem militância, não tem essa noção política.
é um adolescente que precisa do pai o tempo inteiro ali no pé, dizendo para de fazer merda, para de fazer merda. Essa é a imagem que a gente tem da direita hoje. A direita é um adolescente. A esquerda é um idoso, habilidoso, maldoso, que já sabe todos os caminhos e fica só olhando o adolescente de longe. Então, você vai aí, né? Espera aí que você vai ver. É assustando o menino no meio de campo. É exatamente assim que eu vejo. A esquerda tem o domínio em relação a muita coisa. Infelizmente, a Bahia não foi quem elegeu Bolsonaro, né? Nossa Bahia não foi o território que Bolsonaro se posicionou positivamente. Como você imagina que seja possível a gente virar esse jogo? Né? Ter realmente esse resultado de macro na representação a nível nacional. Porque, certo, a direita, como a gente analisou no começo, o DEM se consolidou em algumas cidades da Bahia. Mas o discurso de ACM, o discurso do DEM, não era o discurso bolsonarista. Dessa forma, fazer com que o Bolsonaro vença na Bahia precisa de uma mudança no perfil do eleitorado. Como a gente consegue essa chave? Qual a sua sugestão? Qual a sua análise política para que essa chave seja virada do perfil do eleitor baiano? Reset. Aperta o reset no eleitorado da Bahia. A gente tem que começar por educação. Mas a gente tem que começar por educação. A gente tem que começar a formar núcleos de estudo mesmo. Tem que entender o que é que você está fazendo. Tem que entender o que é votar num político conservador. Tem que entender o que está acontecendo. Temos que entrar nas faculdades. Temos que entrar nos teatros. Temos que entrar na música. A Bahia é o palco da arte, do cenário disso tudo. E não tem um artista de direito. Não tem um que traduza isso, que é através do poema, né? A coisa chega, da música, a coisa chega. Você ali, você dá voz ao protesto, você dá voz a uma bandeira. Porque às vezes o discurso político chato não vai chegar, mas a música chega. A galera se balançando, meio que vai entrando alguma verdade. A gente sabe que aqui botou o trio funciona. Lembra de correr? A cultura do baiano. Não menorizando, porque aqui também a gente revelou grandes juristas. Orlando Gomes, Teixeira de Freitas. Baiano é inteligente. Grandes cantores, João Gilberto, que fez parte aí dessa eloquência musical, que todo mundo achava que era carioca, nasceu aqui. Gal Costa, não deixo de falar de Ivete Sangalo, que é um artista original, que influencia muito. A gente precisa de pessoas assim, que influenciem. Desses influenciadores, eles acertam, a esquerda acerta os pontos nesse sentido. Vai sempre ter alguém ali no meio da música que vai dar o grito da bandeira deles. Vai sempre ter alguém ali no meio da dança, da arte e da política, que vai trazer o ideal deles. Então, quando eu olho para isso, eu falo assim, ó, a voz conservadora tem que chegar lá também. A gente tem que chegar nesses lugares, principalmente nas faculdades. Sim, tem que ir, tem que entrar na Universidade Federal da Bahia, meu Deus! Porque a grande verdade é que o baiano é conservador, o brasileiro é conservador. Só que ele entende o discurso conservador como algo agressivo. Porque a grande mídia passa como extrema-direita. Quase dizendo, ó, Hitler está aqui, olha ele aqui, ó. Quando você vai ver, tipo, não, eu penso igual esse cara aí. Não tem nada de absurdo. Não é nocivo para mim dizer ser conservador. Não é. É alguém que respeita a Deus, que respeita a família, que respeita o outro e que quer ser respeitado. Então, se esse discurso não conseguir chegar no povo, porque o povo, a massa, precisa ouvir isso. Como é que você chega na massa? Como é que você chega na galera do trio que vai? Na galera que quer ir pro paredão? Entendeu? É lá que tem que chegar. A direita tá muito enfeitadinha, tá muito menininha, sabe? Tira esse salto. Não é isso não, cara. Política é contato, é povo, é chão. Tira. O pessoal quer ir fazer protesto. Você já viu o pessoal do protesto? Chega a dar nojo, sabe? Uma galera nojentinha. Ai, eu não quero que imitar. Tira uma foto e vai pra casa. Hashtag fechado com o Bolsonaro. Isso não é militância, caramba. Isso é desfile. Isso é desfile. O cara fascina pra ficar bonita.
Aí vai a Sarah Winter, monta aquele protesto lá em Brasília. Ai, não pode, meu Deus, que absurdo. Ai, caramba, que chocado. Cara, aquilo é um protesto, aquilo é militância, é aquilo alguém dizendo, eu tô aqui e vou brigar pelo meu presidente. Aquilo assustou. Assustou? É assim que tem que ser. Chega dessa direita milindrosa, chorona, canta o hino do Brasil pela metade e vai para casa e só na hashtag. Não, cara, tem que ir pro pau. Tem que saber se infiltrar. Tem que estar em todos os lugares. Tem que saber dialogar, não tem que ficar selecionando. Eu tô no meu grupinho, fico com o meu grupinho fechado. Você não chega onde tem que chegar. Tem que estar pronto pro debate. Tem que encarar isso. Tem que encarar, principalmente na Bahia. É difícil, mas tem que encarar. É quase impossível você ir num bar com amigos, sentar e não ter algum diálogo esquerdista, não ter alguém com ideal diferente. Aí você tem que saber chamar para você a responsabilidade também do jogo, não é possível. Não entra no jogo agressivo. Essa hora oratória é imprescindível. E que, na verdade, é isso. O pensamento, a forma de agir, a forma de pensar, eu acho que é complementar. A unanimidade ela vai ser sempre burra, mas você precisa ter um ponto de equilíbrio. Você precisa conversar com os dois lados e ter sempre um esquerda próximo, um direita próximo, para que se tenha um diálogo. Talvez, acho que você chegou no ponto X de toda essa discussão de direita, esquerda, centro e tal, são pessoas. A forma de pessoas debaterem política, falar de política, colocar a política na dose certa. É o sal e o açúcar, sempre no equilíbrio. Né? E está faltando isso. As pessoas vão para a discussão política muito nervosas, muito temperadas, e acaba que desanda uma discussão que é unilateral. Você tem um partido, sim, que se chama Brasil. E esse partido tem um ponto em comum. Esse ponto em comum é a qualidade de vida. Sobre qual aspecto? O aspecto econômico, o aspecto social, o aspecto de uma discussão mais acalorada, mas que a discussão seja presente, né? Mas de maneira respeitosa. O que está faltando são líderes, são gestores, são políticos que talvez entrem na política para serem políticos e não atrás de cargo nem salário. Eu acredito, não sei se você concorda, que este é o grande problema dessa geração política. Eles entram porque eu quero um emprego, eu quero um salário. Mas a política, de fato, essa a gente vê depois. Perfeito, concordo. Cadê o contrato para assinar? É exatamente isso. É essa visão que a gente tem que ter do político. Tem que tirar aquele cara que quer morrer lá do cargo público, que não tem nenhuma sustentabilidade, mas não tem como a gente pensar assim. Tem vereador que está aqui, meu Deus, não sei nem quantos mandatos ele está mais. Faz alguma coisa para o povo? Não. Durante a pandemia, que ele fez? Se escondeu. Mas as eleições ele vota, eu sou do povo. Vou lhe dar a cesta básica. Pronto. Olha lá. Olha lá o sujeito, o pombo sujo de novo. E assim fica lá o ciclo vicioso da ignorância. Como a gente vai romper com isso? Tem que ir para a base, tem que ir para a educação. Por que eu sou contra o projeto Escola Sem Partido? Porque você está dizendo a direita não entre na escola, a esquerda já está lá. Tem que ser escola com partido, a criança tem que discutir, o jovem tem que saber o que é política, sim. Nós estamos plantando a base conservadora. Não tem mais como recolher, é daqui para mais. Não tem como diminuir. Então, assim, eles vão ficar precisando de Felipe Neto, precisando de ministro para mandar ir direta, o STF se acovardando, rendido ao Foro de São Paulo. Por aí vai a articulação. Então, o desespero dele é grande. Só com o Bolsonaro? Não, mas o que o Bolsonaro despertou no Brasil? Despertou. Bolsonaro chegou... Sabe aquele filme Bird Box? Que a galera abre o olho assim para mostrar. Olha aqui o que está acontecendo. Basicamente foi isso que o Bolsonaro fez. Basicamente foi isso. Ó, enxerga o que está acontecendo, enxerga. Olha o Brasil o que está acontecendo. E aí é um susto, porque eles não esperavam. O Bolsonaro surgiu, mudou tudo, não concorda, é um homem agradável, é um homem probo e que o povo gosta. Putz, deu tudo errado. Agora o Bolsonaro está no Nordeste inaugurando obra de água. Putz, deu tudo errado. O Bolsonaro agora está levando dessalinização para o Ceará.
tá acabando a política deles, não tem mais como se prender. Putz, deu tudo errado, Bolsonaro deu título de terra lá no centro-oeste do Brasil. O MST chegou e falou, é sério, toma aqui título de terra pra você, ó. Sério, sério. Quem que tá mandando? Presidente Bolsonaro. O quê? Quer dizer, a gente passou esse ano todo, essa vida inteira andando pelo país, pelas estradas, correndo atrás de uma bandeira, sendo usado? É, você foi usado. Então, assim, o que esse homem está fazendo é uma revolução política, estrutural muito grande e que não tem como regredir, só como avançar. Diante desse cenário, você aconselharia Bolsonaro, o presidente do nosso país, a ter uma atenção especial para os políticos baianos, para os novos políticos baianos, que podem sim ser este exército, né? Formar este exército? Bolsonaro já está de olho aqui. Bolsonaro já está de olho nos nomes, nos possíveis potenciais. Ele já está de olho. Ele já sabe que essa remessa que foi eleita, o nome dele aqui, é tudo falsete. É gente que não sustenta. Ele já sabe, tá? Ele não está no anonimato em relação ao que está acontecendo, desinformado do que está acontecendo no cenário baiano. Ele sabe muito bem. E ele sabe que o cenário político baiano é o que ele tem que conquistar. Porque quando você ganha a Bahia, você ganha o Nordeste. Tá? Ele é muito forte lá no Recife, desponta em alguns lugares do Piauí, mas a Bahia é o que todo mundo quer. Pois é. E Luma Félix para 2022, para 2024, quais são os planos, quais são os projetos? O que você se imagina depois de sair aí da eleição 2020? Como é que você se imagina no cenário? Conta aí. Eu sobrevivi. Eu tô nessa. Na verdade, é uma grande Matrix, né? Eu tenho postado nas redes sociais. E eu aconselho todo mundo, assista a trilogia Matrix. É atemporal, gente. Política é aquilo ali. É aquilo ali, daquele jeitinho. Ou você aprende a entrar na Matrix e desvendar, ou você é levado a outra órbita. Ou você quer saber a verdade, toma uma pílula vermelha, ou você vive de uma forma iludida e toma azulzinha e fica de boa. De boa. E aí você que escolhe. Só que uma vez que você toma a pílula vermelha, que você se torna um red pill, já era, garotinha. Não tem como você voltar ao estado inicial de ignorância. É difícil. Depois de que você vê tanta coisa, assim, e agora? Ou a gente avança e bota o núcleo e vai para cima, ou a gente diz, fica sabendo do que está acontecendo? O temperamento pede para não, né? Uma vez picado pelo mosquitinho da adrenalina política, jamais sai do cenário. Eu te desejo, Luma, excelente caminhada. Estamos juntas nessa. A mulher se desenhou, a mulher como um todo, no cenário político, ela apresentou esse olhar positivo da política, mais realista, mais centrado, mais objetivo, né? Com a visibilidade que merecia, porque sempre aquela discussão, a mulher além da cota. Esse ano, as mulheres se apresentaram, sim, além da cota. Elas foram porque elas quiseram ir, tiveram mais oportunidades, sim, tiveram mais espaço, sim, mas muitas se posicionaram, saíram da zona de conforto e foram para a linha de frente, e você é uma delas. Muito orgulho da sua participação, da sua atuação. Nós nos conhecemos através dessa interação virtual, né? Através desse mecanismo de lives. Estou aqui retribuindo o nosso primeiro contato, que foi através de uma live minha no teu canal. Então, é muito importante, muito gratificante tê-la aqui agora no meu, agora que eu volto à posição jornalística. Eu realmente acredito que o nosso espaço de mulheres conservadoras e principalmente de mulheres que são autênticas, são determinadas e têm posicionamento e foco político, é o que vai nortear tudo isso que nós discutimos hoje aqui. O que é realmente fazer uma boa política. Olha, você
Caliana Mesquita, tem um conjunto perigoso. Você é jovem, inteligente e bonita na política. Você tem um conjunto perigoso. E é corajosa pra caramba. Porque eu sei o que é que está acontecendo aí. Eu sei o quanto a esquerda é violenta. É violenta. Então você chegou assumindo a liderança de um partido, encarando o pleito eleitoral e dizendo: eu vim mesmo, vim, meu número é esse, e aí, vamos para cima? Vamos. Isso é de uma audácia que eu acho que nem você tem ciência do que você fez. Você ainda não parou, ainda não deu tempo. Não vem dizer que deu tempo, porque não deu tempo. Você parou, esfriou a cuca. Então, não tinha nem um mês essa eleição. Pode dizer assim, putz, olha o que eu fiz, cara. Onde eu tava andando, olha o que eu tava fazendo. Depois você para, assim, sabe? Você é o espelho, você diz assim, putz, eu fui foda. Porque independente de toda a fraude, de todas as coisas que fizeram para eu cair, eu me mantive libada. Eu mostrei para Ilhéus que é possível fazer uma campanha limpa, justa. Olha só quem eu sou aqui. Você não é mais só uma pessoa que estava no partido, você é alguém que concorreu às eleições, que foi vista e que é vista. Então, agora, cercada de nuvens de testemunhas, todo mundo te olhando, todo mundo olhando o seu procedimento, onde você vai, o que você come, o que você anda. Pode ter certeza. Ainda mais a gente que está com a rede social aberta, tudo que a gente faz, tem alguém ali de olho. Mesmo que não tenha notificação, mas está de olho. Então, tudo que você plantou, essa semente que você já está levando adiante, vai colher bons frutos. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Seu engajamento é muito bom, sua vontade. Eu olho para você e vejo vontade de estar ali, brigando, de, eu estou aqui, eu tenho condições de estar ocupando o lugar onde eu estou, e eu tenho vontade, tenho uma garra das outras, sou uma leoa assim. Tem umas marcas ainda assim na infância, porque é muito jovem, né? A gente ainda tem marca da infância, mas isso não quer dizer que a gente não tem a vontade de caçar, não tem a vontade de observar os mais velhos sobre articulação. Então, assim, é possível, é permitido a mulher no cenário político, está cada vez mais aberto isso, e você encarou e fez uma campanha da zorra, viu? Parabéns, eu vi daqui, e vamos caminhar, porque o PTB está precisando de conservador de verdade, né? Então, essa é a hora. Essa hora. E aqui, eu, agora, a jornalista, tenho muito obrigada por esse incrível bate-papo aqui. Acredito que nós acordamos, sim, o Brasil, principalmente o lado direito do Brasil, e despertamos uma certa preocupação nesse lado esquerdo, nesse centro que precisa também dar uma decidida, né, do que é, do que se configura, como é que ele se posiciona, não, o centro não pela conveniência, mas um centro pela neutralidade, mas sim se posicionando. Essa divisão política nós precisamos tirar e colocar Brasil na frente das discussões. Obrigada pela sua participação aqui no Acorda Brasil dessa sexta-feira. Eu que agradeço, galera. Acordem. É o nosso momento. Obrigada e até mais ver aí. É isso aí, meus queridos radiocapeiros. Gostaram da entrevista da Luma, do bate-papo, né? Então, compartilha para todos os conhecidos, amigos, e segunda-feira segue conectado que o Acorda Brasil estará de volta. Excelente final de semana para vocês.